Agora chegou a hora do nosso caso clínico. Acompanha na tela, vou passar para vocês rapidinho um caso clínico. O caso que fez eu mudar de vida. O caso que fez eu me resetar como médico. Agora vocês vão ter uma ideia de como era eu antes de conhecer essa medicina, extremamente obeso, cansado, sem energia, sem resiliência para dar novos starts na minha vida médica, profissional, familiar. Eu já tinha passado em diversos médicos, feito diversas dietas. Acompanha comigo aí na tela. Esse era eu, dando plantão, preceptor da residência médica. Vocês vão ver aí, eu tenho poucos vídeos dessa época. Isso aí é uma cirurgia torácica, um trauma, né? Era um ferimento por arma branca, com lesão cardíaca e pulmonar. Olha eu aí no vídeo. Eu era exatamente essa pessoa. Obesa, eu estava pesando ali, eu não tenho exatamente peso, mas eu acho que eu cheguei a bater 112 quilos, mais ou menos. Insulina de 12, cortisol de 3,2, um TSH de 4,2. Eu tinha ainda diversos colegas médicos, em algumas especialidades médicas, todo mundo disse que eu estava dentro dos parâmetros normais, e uma testosterona em míseros valores de 212 nanogramas. Então, tá aí eu, aqui, alguém fazendo a cirurgia ali no fundo, a gente aproveitou para bater uma foto de descontração, uma pessoa extremamente obesa. Agora eu quero te trazer, vamos estudar a bioquímica do meu caso, o que eu consertei, eu fui meu primeiro paciente, o que eu consertei em mim, que nenhum colega médico tinha enxergado, que fez com que eu mudasse a chave da minha vida, que fez com que eu mudasse a chave do meu metabolismo. Só para finalizar, eu era esse médico aqui, ó. Eu dizia que as pessoas estavam obesas, que a obesidade era um problema, mas eu não me enxergava como obeso. Então eu quero trazer você, embora para a prática, embora entender a bioquímica do meu cortisol, da minha insulina e o que eu fiz para mudar. Vamos direto ao ponto. Eu tinha, só relembrando, 12 de insulina, um cortisol de 3,2 nesse mesmo exame, essa mesma coleta, 212 de testosterona e um TSH de 4,2. Sem mentira nenhuma, eu acho que eu tinha passado já por alguns, mais ou menos 5 colegas médicos, tentando resolver meu cansaço, minha fadiga. Eu já tinha entrado na academia pelo menos umas 7 vezes e desistido, fazia 2 meses parava, fazia 1 mês parava. Já tinha feito todos os tipos de dietas imagináveis, dieta de contagem de caloria, dieta de Atkins, low carb fats, eu já tinha feito tudo. Vamos lá. Quando a gente vê esses exames, o que chama atenção, se você for um médico tradicionalista e quiser me colocar dentro do parênteses da insulina, os laboratórios variam mais ou menos a insulina de 2 a 24, na melhor das hipóteses. Se você for um médico com uma visão tradicionalista, eu estaria dentro desse intervalo. Já chama atenção que o médico integrativo funcional, ele jamais pode trabalhar com esse range absurdo que vem como valores de referência de insulina. Hoje, para você ter um metabolismo de glicose otimizado, essa insulina ela não pode ultrapassar valores de 6. Idealmente, ela ser menor do que 6. Tem uma publicação de 2016 da Nutrients que mostra que o homem primitivo, a insulina dele variava de 0,9 a 1,3. Isso já nos dá uma pista de que minha insulina estava totalmente alterada para o meu metabolismo. Mesmo assim, dentro dos famosos valores de parâmetros que a gente aprende na medicina convencional. Vou deixar o cortisol por último. A minha testosterona, valores estavam, a testosterona varia em alguns laboratórios de 200, alguns 700, 900, 1000, vamos botar aqui de 700 a 900. Então eu estaria no valor mínimo da testosterona. E um TSH, que na maioria dos laboratórios varia de 0,5 a 5,5. Eu ainda estaria dentro do valor de referência, embora obeso, cansado, sem energia, com um frio intenso, retardamento do esvaziamento gástrico intestinal. Ainda assim, eu passei em diversas especialidades médicas e ninguém conseguia apontar meu problema. Eu tinha um cortisol abaixo de 5,
que já é um valor provavelmente patológico. Mas os colegas falavam que eu tinha outras dosagens de cortisol, muito boas. Eu tinha uma outra coleta de cortisol, 6,2, uma outra de 5,5 e uma outra isolada de 9. Gente, eu mudei minha vida quando eu comecei a estudar medicina integrativa. Eu fui meu primeiro paciente. Quando eu parei de olhar só para insulina isoladamente, só para testosterona isoladamente, só para o TSH isoladamente, e comecei a estudar o que pouco tem nos livros de medicina, o hipocortisolismo. Existe uma hierarquia na modulação metabólica. Não adianta corrigir somente insulina ou começar a corrigir testosterona sem antes olhar para um hormônio mestre produtor de energia, que é o cortisol. Sem cortisol não tem vida. Sem cortisol, os outros hormônios não funcionam. Ele é o maestro, existe uma hierarquia nessa orquestra. O cortisol é o maestro. E vamos entender, vamos relembrar um pouquinho da fisiologia do cortisol. Então, se você for relembrar, temos aqui, mais uma vez, vou desenhar nosso hipotálamo, lobo anterior da hipófise, lobo posterior e o outro ventrículo aqui do hipotálamo. Então, a gente tem aqui a hipófise. Na outra aula, quem não assistiu, eu falei da liberação da hipófise de LH e FSH. Essa hipófise, já que eu falei em tireoide, no lobo anterior, ela libera também TSH, que vai estimular a produção de T4 e T3, que é o hormônio ativo, é outro capítulo. Mas aqui eu quero falar de cortisol. Esse lobo anterior da tireoide vai produzir um hormônio importantíssimo. Olha o nome dele, como ele já denuncia tudo. Hormônio adreno. H e o A. Hormônio adreno. Significa que é um hormônio que vai atuar lá próximo do rim, em uma glândula fantástica chamada de adrenal ou suprarrenal. Então, esse hormônio liberado pela hipófise chama-se hormônio adrenocorticotrófico, ou batizado como ACTH. O ACTH, ele tem receptores exclusivos na glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela tem duas regiões bem distintas. O interior da glândula suprarrenal, ele é chamado de medula. Não é à toa que a suprarrenal, o interior dela é um órgão ligado ao sistema nervoso. Por isso que é medula, é o centro. E a periferia da suprarrenal é uma região chamada de córtex. Então a suprarrenal é dividida em medula e córtex. Quando se fala em córtex, nós temos três camadas. A camada mais externa é a camada glomerular ou glomerulosa. A maior camada, eu estou falando só do córtex, eu não estou falando da medula. A maior camada é a do meio, vou desenhar só um pedaço aqui nela para ficar mais rápido. Então a maior camada é a do meio, que é a zona fasciculada. E ainda no córtex há uma camada interna, que é a camada reticular. Cada uma com a sua função de produzir hormônios somente no córtex da suprarrenal. Então vão ser produzidos mineralocorticoides, né, aldosterona, vai ser produzido estrogênio, vai ser produzido testosterona, cada um na sua camada. O cortisol, ele é produzido no córtex, não é na medula, no córtex da suprarrenal, numa região chamada de zona fasciculada. Mais uma vez, é uma molécula que deriva de uma substância que muita gente tem medo no vaso sanguíneo, que é o colesterol. Esse colesterol,
deriva-se em pregnenolona e, adiantando já o final do resultado, ele deriva a sua produção em cortisol. Então, para eu produzir cortisol, primeiro eu preciso de um estímulo hipofisário de ACTH que se liga no córtex da suprarrenal, exatamente na zona fasciculada, para produzir cortisol. E o que o cortisol é importante? Por que eu não melhorava com valores tão baixos de cortisol? Gente, você tem que entender que a produção energética, a produção de energia pelo corpo, ela é exclusivamente uma ação direta do hormônio cortisol, e você vai já entender por quê. Primitivamente, nós produzimos cortisol para nos preparar para uma reação de estresse. Não interessa qual é o estresse, se é trabalho, se é financeiro, se é um leão na sua frente, não interessa o evento estressor. O cortisol ele vai te dar energia para você ter vigor para enfrentar a situação ou para fugir da situação. Como é que eu ia iniciar novos starts, iniciar atividade física? Eu não tinha energia para nada. Eu sou cirurgião com ênfase em cirurgia bariátrica, eu tinha meu consultório, era preceptor da residência médica, eu estou te falando de mais ou menos 15 anos atrás. Claro que isso aconteceu numa evolução de 15 para 10 anos, porque ninguém muda da noite para o dia. Eu não tinha vontade de nenhum start novo. A minha esposa me chamava, vamos abrir um negócio, vamos mudar de especialidade, vamos abrir um consultório. Com o cortisol que chegou a 3,2, eu não tinha energia, vigor para nada. Quando eu descobri que o centro era eu tratar o meu cortisol, pronto, as coisas mudaram. Por quê? Porque o cortisol, ele é o hormônio que vai fazer a disposição no corpo humano de glicose. Então, toda a gliconeogênese para eu liberar energia depende de cortisol. Não existe gliconeogênese com um cortisol de 3,2. Era o primeiro ponto. Outro ponto, cortisol te prepara para a luta, para viver, para você viver novas experiências, para você ter uma liberdade cerebral efetiva, para você ser uma pessoa mais viva. Eu costumo dizer que quando meu cortisol era baixo, meu mundo era cinza. Depois que eu consertei minha glândula suprarrenal, é meio engraçado, mas o mundo começou a ter cor. Parece assim que eu rejuvenesci 30 anos, 20 anos, eu me vi assim como um garoto de 18 anos, 17 anos, ainda estudando para o vestibular, cheio de vigor, cheio de vida, querendo fazer novos projetos. Foi o hormônio que mudou a minha vida, chama-se cortisol. Bora voltar para cá. Então esse cortisol, além de ser produtor de energia e aumentar a disponibilidade de glicose, esse cortisol ele vai participar da formação de um neurotransmissor que te prepara para a luta, que é a adrenalina. Ou, num termo mais médico, que a gente chama ela de epinefrina. Olha que interessante. Essa adrenalina ou epinefrina, ela é produzida no meio da adrenal, não é à toa. Ela é produzida na região medular, na medula, região medular da suprarrenal, do ladinho da zona fasciculada do córtex da suprarrenal. Essa adrenalina, se você for lembrar da fisiologia, se você tiver, eu gosto de chamar de epinefrina. Essa epinefrina, ela é derivada da norepinefrina. Eu vou fazer de baixo para cima. Essa norepinefrina é derivada da dopamina. Essa dopamina é derivada da levodopa, da L-dopa. E tudo começa no primeiro representante dessa cadeia, que é a L-tirosina. Então eu tenho L-tirosina, L-dopa, dopamina, norepinefrina, epinefrina, ou seja,
adrenalina. Aí é que começa a minha história. Aí que eu comecei a me encantar com fisiologia e bioquímica hormonal. Primeiro, dopamina. Ninguém consegue, é aí que mora. Ninguém consegue seguir dieta, gente. É aí que mora o encantamento da fisiologia e da bioquímica. Dopamina. A gente é acostumado, quando a gente é obeso, a comer pão no café da manhã, pão com queijo, presunto e ovo, a lanchar um pedaço de bolo, uma fruta pela manhã, a almoçar farofa, arroz, feijão, carne, frango, comer uma sobremesa, comer um pedaço de bolo, um pão de queijo à tarde, à noite fazer um lanche, as pessoas ainda acham que é saudável, eu não vou jantar, vou só fazer um lanche. Gente, era carboidrato o dia inteiro. Carboidrato o dia inteiro por quê? Porque era um obeso sem cortisol e um obeso com deficiência de dopamina. Dopamina é o hormônio, é um neurotransmissor, mas com função hormonal, ele é uma substância que te dá recompensa. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: você tem 3 formas de ter recompensa prazerosa. 1, usar droga ou álcool. Eu nunca usei droga, beber até que a gente bebe raramente, antes eu bebia muito mais quando era obeso. Você eleva os níveis de dopamina, é por isso que as pessoas às vezes terminam de abusar uma droga ilícita, tem um pico de dopamina, a dopamina cai e às vezes tem ideia suicida. Você pode buscar dopamina como sensação prazerosa de recompensa pelo sexo. E o meio mais fácil, né? Não, o sexo não é o meio mais fácil. E o meio mais fácil, buscar dopamina em carboidrato. A sensação de bem-estar fugaz, rápida que o carboidrato te dá. Quando você come carboidrato, come um pedaço de bolo, porque uma pizza, uma massa, porque o teu dia foi péssimo, deu tudo errado, você está cansado, você merece um carboidrato. Esse era eu. Ou então quando tinha que comemorar, deu tudo certo, você também merece um carboidrato. De qualquer forma, você queria se recompensar e elevar seus níveis de dopamina através de um carboidrato. E eu entrei naquele ciclo vicioso da obesidade. Volta para cá. Quem transforma L-dopa em dopamina, piridoxal fosfato, ou também chamada popularmente de vitamina B6. Quando que alguém tinha olhado para a minha vitamina B6? Eu tinha uma deficiência absurda de piridoxal fosfato, que é um potente cofator dos neurotransmissores. Você não vai conseguir seguir dieta com deficiência de dopamina causada pela deficiência de B6. O máximo de vitamina que algum colega, eu era cirurgião, não tinha conhecimento nenhum disso. No máximo tinham mandado eu tomar um polivitamínico ou um multivitamínico. Um polivitamínico deve ter ali 0,5 miligramas de vitamina B6, no máximo 1, enquanto que a reposição otimizada de vitamina B6 é muito diferente disso. Para agravar o polivitamínico, só para a gente fazer um parêntese, não tem nada a ver com essa aula, geralmente os polivitamínicos têm excesso de vitamina A, existem polivitamínicos no mercado com 4.000 unidades de vitamina A e de pouquíssima vitamina D. Eu já vi polivitamínicos aí que tem 200, vou botar até 2.000 unidades, que também acho muito baixo de vitamina D. Isso aqui é um grave problema, isso aqui é só um parênteses. Para a vitamina D gerar sua resposta imunológica lá no núcleo da célula, ela tem que se ligar a um receptor chamado VDR. Jamais suplemente mais vitamina A em relação à vitamina D, porque a resposta do VDR é heterodimérica, ela depende de 2 cabeças, que eu vou desenhar diferente. Ela depende da vitamina D e ela depende do fator retinoide RXR, que é um fator derivado da vitamina A. Então, quando você enche isso aqui de vitamina A, você acaba ocupando o receptor com 2 fatores retinoide RXR. E a vitamina D perde a sua eficácia. Então, aqui eu abri só um parêntese de que às vezes você acha que está tudo bem tomando um polivitamínico, que eu acredito que tenha muita gente aí, e às vezes você tem que fazer uma suplementação mais seletiva de vitaminas. Então, eu tinha deficiência de dopamina, eu não tinha um mecanismo compensatório satisfatório. Essa dopamina vira norepinefrina,
e ela é ativada em epinefrina. É aí que mora o cerne da questão. Quem ativa a epinefrina, a norepinefrina em epinefrina, chama-se cortisol. Como é que uma pessoa vai ter força para lutar, para vencer um dia, para ser resiliente para novos starts, para vencer a fadiga do dia a dia, para trabalhar o dia inteiro, fazer atividade física se não tem adrenalina suficiente, se não tem energia suficiente, porque essa ativação vá para o Guyton, vá para o livro de fisiologia, essa ativação é dependente de cortisol. Então aqui, quando eu consertei o meu eixo corticosolêmico, gente, parece assim que eu recarreguei minha bateria, parece que eu estava ligado assim no 220 a vida inteira, de manhã, ao acordar e ao dormir, com muita energia. Já que falar em acordar e dormir, toda vez que meus níveis de cortisol estão alterados, eu altero paralelamente um outro hormônio chamado melatonina. Aí a gente entra num outro capítulo. Eu vou vir para cá para a gente fazer um gráfico bem interessante. Existe um valor, isso aqui a gente vai ver no nosso curso, existe um valor, uma faixa de valor ótima X, até uma faixa ótima de valor Y, que varia de X a Y de cortisol. O problema da medicina é esse. O meu cortisol, um dia foi bom, ele esteve entre X e Y. O meu cortisol esteve dentro dessa faixa. Por algum problema, eu venho de uma origem muito humilde, estudei muito, as coisas foram muito difíceis para mim. Para passar em faculdade pública, eu vim de escola pública, para chegar onde eu cheguei, eu ralei muito, como vocês aí também devem ter ralado. Então a minha vida, durante toda a minha faculdade de medicina, eu tinha que me sustentar, ajudar minha família, eu dava aula em cursinho. Então imagina, um estudante de medicina, de faculdade pública, sem recursos financeiros suficientes para comprar livro, eu tinha que dar aula em cursinho. Durante quase os 6 anos de faculdade de medicina, eu dava aula todos os dias, nos intervalos entre as aulas, até 11 horas da noite em cursinho. Eu tinha um fator estressante muito grande. Então, o meu cortisol, durante uma fase da vida, foi extremamente alto. Mas, doutor, você não falou que seu cortisol é baixo? Eu vou chegar lá. Na medicina, nós já sabemos que o cortisol extremamente alto, acima dessa faixa de Y, ele é lipogênico, ele faz resistência insulínica, ele é obesogênico. Isso não há dúvida, isso está em qualquer livro de endocrinologia, de fisiologia, que o cortisol alto sustentado, ele é catabólico, ele destrói a tua testosterona, e esse excesso de cortisol vai promover resistência insulínica, que vai promover obesidade visceral. Então, quando eu engordei, lá no passado bem remoto, foi por conta do cortisol alto. Só que o cortisol volta para cá. Ele é produzido na zona fasciculada da suprarrenal. A suprarrenal, ela tem um monte de função. Produzir adrenalina, produzir cortisol, produzir aldosterona para manter a pressão. Não interessa, se você resolveu ser estressado a vida inteira, esse teu cortisol vai ser abolido pela suprarrenal. É aí, nesse momento, que o teu cortisol, você já está obeso, você já tem gordura visceral, você não consegue mais emagrecer, e a suprarrenal se anulou de produzir cortisol. Esse processo é um pouquinho mais complexo. Não é só um bloqueio da suprarrenal. Há também uma maior atividade da inativação de cortisol em cortisona, pela 11-hidroxisteroide. Isso aqui a gente vai ver no curso. Há também esse motivo. Então, esse cortisol ele começa a cair. Passa rapidamente pela faixa de normalidade e vem aqui para o valor de 3,2. Gente, não tem como ter saúde com cortisol desse. A curva num cortisol normal
é exatamente essa. O cortisol tem que flutuar aqui dentro. Quando o cortisol flutua aqui dentro, há uma flutuação muito salutar de um hormônio antagônico do cortisol. Toda vez que o cortisol está em valores ótimos, eu bloqueio a produção do meu principal hormônio antioxidante do corpo, que é a melatonina. Toda vez que eu diminuo a produção de cortisol no valor normal, eu volto a produzir melatonina para eu poder dormir. Então aqui representaria um pico do dia e aqui representaria um pico da noite. Esse é um ciclo circadiano normal. Melatonina na hora certa, cortisol abafado na hora certa. Depois eu vou acordar, melatonina cai e cortisol volta a subir para ter pico, para eu ter energia durante o dia. Quando eu faço esse gráfico que eu inibo o meu eixo de cortisol, eu acabo também inibindo os meus picos de melatonina. É por isso que pessoas com deficiência de cortisol têm deficiência de dormir, têm insônia. Gente, as pessoas estão num processo obesogênico, em geral, por excesso de carboidrato refinado. E as pessoas acham que o único vilão é o açúcar. A indústria pesada, que faz o bolinho industrializado, o biscoito, a bolacha, ela pouco utiliza açúcar, é caro. A indústria utiliza corn syrup, é muito mais barato. Um frasco de xarope de milho adoça muito mais do que uma saca de açúcar. Uma garrafa de corn syrup, volta para cá, ela é cheia de frutose. O excesso de frutose industrial que vem do milho é o grande vilão da obesidade e da esteatose hepática. É legal você entender esse raciocínio para você entender como isso implica. Por que a obesidade ela precisa ser combatida? Primeiro que essa frutose ela vai ser convertida em frutose 1-fosfato. Quando eu formo frutose 1-fosfato, eu vou consumir fósforo. Eu consumo fósforo do meu ATP, eu diminuo minha energia e começo a produzir uma adenosina monofosfato, eu começo a produzir AMP. Se você for lembrar, o AMP ele vai ser metabolizado pelas xantinas oxidases e esse AMP vai formar ácido úrico. É por isso que você vai ver muita gente obesa com excesso de ácido úrico. Ela tem deficiência de energia, come muita frutose e tem uma coisa extremamente tóxica. O ácido úrico ele diminui a vitalidade dos cardiomiócitos, diminui a vitalidade das células cardíacas e ele vai afetar diretamente lá, desculpa, eu vou ter que tocar nesse assunto, o ciclo de Krebs. Vou falar rapidamente lá para vocês do ciclo de Krebs. Lembram lá? Citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Isso é o ciclo de Krebs. Quando eu como muita frutose, eu estimulo a xantina oxidase, aumento o ácido úrico. Quem transforma citrato, que não é muito bom, em isocitrato, é uma enzima aqui no meio chamada aconitase. O ácido úrico em excesso bloqueia a aconitase. Ou seja, eu não tenho a transformação no ciclo de Krebs de citrato em isocitrato. Logo, vai sobrar mais citrato na minha corrente sanguínea. O citrato entra na via das aldolases, que ele vai redundar na produção de triglicerídeo. Pode procurar. Todo obeso, com cortisol baixo, baixa produção energética, ele tem excesso de ácido úrico, isso aqui não vai pesquisar, que só pesquisa em laboratório, e excesso de triglicerídeo, síndrome metabólica. Isso aqui vai ser acumulado em alguma parte do corpo. Onde? Isso aqui vai ser acumulado no fígado, por exemplo. No alcoholic fat liver disease. Esteato, hepatite gordurosa não alcoólica causado pelo excesso de frutose industrial. Isso aqui é um panorama geral do meu caso clínico, que a gente entende que quando eu resolvi o meu cortisol, eu pude resolver todos os meus problemas. E aí, gostaram? Gente,
Isso aqui é uma degustação. Eu resolvi trazer meu caso clínico para ser muito sincero. Vocês viram nos slides o quão obeso eu era quando eu ainda operava. Eu operava todos os dias, quase que de domingo a domingo. Eu dormia quase que 5 noites fora de casa. Eu tenho certeza que existe algum médico aí do outro lado que está se identificando com essa história. Quantos médicos estão perambulando por aí, sem energia, bocejando o dia inteiro, com insônia, e apostando que a deficiência de testosterona é de tireoide, não consegue seguir dieta, não consegue fazer atividade física. Ah, não, talvez você seja um médico que se cuida, mas vai sentar um paciente assim na sua frente. Desse 1 bilhão de obesos que serão no mundo em 2030, algum vai se encontrar com você. Eu acho que já passou da hora, gente. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg para a gente entender que a gente precisa se reformatar. O termo é esse, nós precisamos nos resetar e sermos um médico diferente. Você não precisa largar aquela sua bagagem que você tem da sua especialidade. Que tal acoplar, acrescentar, aderir a esse novo conhecimento? E para isso eu te convido. Eu acho que você já teve aí várias degustações de bioquímica, de fisiologia, para ter o entendimento de que a gente precisa sentar juntos. A gente precisa se olhar e desenhar junto rotas metabólicas para você levar para casa, para você levar para o seu consultório. E esse conhecimento aqui, ele não me desenvolveu somente na parte tecnicista. Isso aqui foi uma ferramenta poderosa para me tornar empreendedor. Hoje eu posso dizer que eu sou um médico que, além de ter CRM, eu tenho um bom CNPJ. Nesses 15 anos de medicina integrativa, a gente conseguiu formatar uma empresa sólida, rentável, lucrativa, que me dá condições de trabalhar um pouco menos, não trabalhar um pouco menos que eu fique descansando, mas eu atendo 1 ou 2 pacientes com muita qualidade, eu gasto em média de 2 a 4 horas em cada consulta médica e tornei isso aqui extremamente rentável para sobrar tempo, para eu fazer 2 horas de atividade física por dia, para sobrar tempo, para eu cuidar da minha alimentação e da minha família, para sobrar tempo para eu fazer meu lazer, todo mundo deve saber que eu adoro voar, para sobrar tempo para viajar com a minha família e para sobrar tempo para ensinar para vocês. Então isso aqui foi projetado, foi formatado durante 15 anos para chegar nesse modelo de curso, que além de te ensinar toda essa tecnicidade, vai te ensinar a montar um prontuário de um ponto de vista atrativo, vai te propor ferramentas terapêuticas que podem potencializar em até 20 vezes o resultado dos seus pacientes e vai tornar isso rentável. Então eu te convido, não tem outro caminho. A gente tem que se encontrar no momento presencial, acessa aí o botãozinho para dar o primeiro passo nessa mudança de paradigma e começar a fazer o nosso curso presencial do Reset Metabólico Hormonal.